Boa tarde. O Trilhas da Democracia está sendo gravado pela primeira vez no estúdio Roberto Saturnino Braga, no centro do Rio de Janeiro, e o será muitas vezes ainda daqui em diante. E esse estúdio é resultado de uma parceria entre o escritório Normando Rodrigues e o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. O estúdio, eu não poderia deixar de dizer, é uma homenagem a um engenheiro falecido ano passado, que foi deputado federal, prefeito, Senador. vereador, senador, sempre pelo Rio de Janeiro, tendo passado 3 vezes pelo PSB, pelo MDB, pelo PMDB, pelo PDT, né, e também pelo PT, né? E sempre na defesa dos ideais socialistas e democráticos. Então, não poderíamos deixar de dar um viva à memória de Saturnino, viva Saturnino Braga, sempre presente. E que, permito a parte, Marco, foi também o primeiro presidente do Centro Celso Furtado. E o Trilhas da Democracia de hoje recebe 2 integrantes do Geração 68 para um diálogo sobre a visão do socialismo e da democracia que se tinha nos idos de 68, e que, passados quase 60 anos, né, do ano de 1968, continuam atuantes, militantes, escrevendo, né, e eu acompanho sistematicamente os artigos que são publicados por eles dois convidados hoje, particularmente no site A Terra é Redonda. São eles Jean-Marc van der Weide, ex-militante da Ação Popular, Nação Popular desse período pós-64, desse período pós-68. Ele entra, na verdade, já quando se encontrava na clandestinidade, né? E a Ação Popular foi eleito presidente da UNE em 69 e atualmente é um agroecólogo e convidado fixo, é bom dizer isso, do Trilhas da Democracia Conjuntura. Tudo bem, Jean-Marc? Tudo ótimo. Bom estar aqui com vocês, pô, inaugurando esse espaço ótimo. E junto a nós, Liste Vieira, que foi militante, ex-militante da Vanguarda Popular Revolucionária, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, ex-presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e atualmente professor de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Liste, é um prazer enorme recebê-lo aqui pela primeira vez, na primeira vez também dentro desse estúdio. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Retificando, sou ex-professor da PUC, mas me aposentei. Mas professor é sempre professor, né? Isso é eterno. A gente pode ser ex-militante de alguma organização, mas professor é Sempre professor. sempre professor. E sempre ao meu lado, o companheiro, o camarada Normando Rodrigues, advogado, assessor jurídico do Movimento Sindical Cutista. Parabéns pelo estúdio, Normando, e estamos aqui de novo reunidos para tocar um Trilhas da Democracia nessa fase que se reinicia sempre, né? Se reinventa sempre, né? Espero que seja uma nova fase e produtiva fase do Trilhas. E uma das razões de ser desse estudo é exatamente a gente tocar o programa. Então vamos ocupar esse espaço sempre para a defesa dos direitos humanos, do socialismo e da democracia, evidentemente. Jean, Liste, a minha proposta é que nesse primeiro momento, nessa primeira parte do programa, a gente olhasse um pouco para os anos de chumbo, os anos de 68, os anos 60, início dos anos 70, pedindo para vocês que dissessem qual socialismo vocês imaginavam naquele período, que era um período que se enfrentava a ditadura, naquele período que se
enfrentava não apenas o capitalismo periférico brasileiro, o capitalismo autoritário brasileiro, mas também um regime ditatorial. Como eu disse no início, à época Jean se encontrava na Ação Popular, tinha acabado de ingressar na Ação Popular, depois de ter atuado no centro acadêmico da Química, da Engenharia Química, né? E depois segue a militância até chegar à presidência da UNE, tendo participado também do Congresso de Biúna, de 68. Jean, que socialismo era aquele que vocês defendiam? E, na sequência, também liste que segue um outro caminho que vai desembocar na vanguarda popular revolucionária, né? Que concepção de socialismo você tinha, Jean e Liste, por favor? Olha, isso aí, para começar, eu não sou representativo da minha geração, nem da esquerda, né, naquela altura. E a própria Ação Popular também tinha uma marca um pouco à parte. Tem uma grande quantidade das organizações da esquerda naquela época foram originadas do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, do Partido Comunista Brasileiro. Então, uma sequência de rachas que foram produzindo diferentes tipos de organização. A AP vem de uma outra filial, digamos assim, outro segmento que vem de uma radicalização da esquerda católica, que é um fenômeno mundial dos anos pós-guerra, sobretudo dos anos 50, que forma uma série de movimentos de juventude, na América Latina, sobretudo, mas não só, que finalmente criam partidos. E não por casualidade, muitos deles eu fui conhecer visitando a América Latina muito tempo depois, de 68, lá por 73, que eu fiz uma longa viagem cruzando o continente inteiro, eu fui tropeçando em partidos de origem semelhante ao da AP. E todos eles chamavam MAPO, Movimento de Ação Popular Unitária, Movimento de Ação Popular, Ação Popular, Ação Popular Socialista. Isso dependia. Bolívia tinha, Peru, Equador, Colômbia. Em todos esses lugares você podia achar coisas que tinham essa natureza. Tinha essa origem de movimentos de juventudes que se radicalizaram à esquerda. Agora, ao se radicalizar à esquerda, são grupos que aqui no Brasil, em particular, têm uma influência do marxismo, né? E começa a ter, inclusive, um conflito interno entre uma herança católica, quer dizer, mais, digamos, ideológica forte, que foi o avanço da adesão ao marxismo, começou a meio que espirrar, quer dizer, esses setores que estavam mais fiéis, quer dizer, a um norte, digamos, mais ideológico religioso católico. Agora, e com o tempo a AP acabou se transformando numa organização que foi paulatinamente aderindo a um dos formatos dos grupos da Terceira Internacional. O Partido, né, tipo Partido Comunista do Brasil, enfim, uma ruptura com a União Soviética e uma adesão ao comunismo chinês. Quer dizer, a AP, quando eu entrei, ela estava em pleno processo de transformação, de maoização. E essa passagem foi traumática, de um socialismo cristão da O AP socialismo cristão naquela altura já estava para razoavelmente ultrapassado. O maoísmo tinha um elemento de... E, aliás, outra coisa comum. Na América Latina inteira, esses grupos de origem católica terminaram todos eles nessa área de pensamento maoísta. O maoísmo tinha algumas características que eu acho que eu fui estudar depois, na altura não tinha nem noção, fui estudar depois, que permitiam essa adesão. Uma espécie assim do sentimento do servir ao povo, todo o discurso maoísta do ir ao povo, servir ao povo, integrar-se ao povo, tinha um hit de atração que pegava, quer dizer, esse discurso que vinha muito de uma classe média religiosa, né? Não só, porque também tinha apenas a juventude católica operária, que era importante, e a rural, né? Que era bastante significativa daquela altura, JAC, né? A Juventude Agrária Católica. Então, esse conjunto aí da ANAP, com um predomínio político e ideológico do pessoal de classe média. Né? Betinho, Serra, outros e outros. O pessoal da JUC, né? Da Juventude Universitária Católica.
Mas quando eu entrei, quer dizer, a varrida, digamos, o pessoal mais cristão já estava pulando. Já tinha rachado antes, já tinham saído, menos que rachado, mas foram se afastando. Então, era uma discussão mais de outro nível. Quer dizer, e para mim, a discussão, a coisa ideológica do PCdoB e do maoísmo não me convencia nem me colava. Então, eu entro na AP num momento quase que a contrapedal. E tinha uma série de contradições, na verdade, as discussões que me mobilizavam mais, elas tinham a ver com a conjuntura concreta da luta contra a ditadura. Então, eram questões muito mais de tática do movimento estudantil, de estratégias, de alianças e tal, que eram as coisas que estavam mais presentes naquele momento. Então, a ideia de que socialismo a gente queria é mais fácil dizer o que a gente não queria. Né? A gente havia a ruptura bem definida com o socialismo soviético, havia uma ilusão muito idealizada do que era o comunismo chinês, né? Então aquilo era visto positivamente, embora toda a exacerbação maoísta, né, os livrinhos vermelhos do pensamento Mao, entendeu? Aquelas coisas semi-religiosas, de que vamos ler os livrinhos do pensamento presidente Mao, que as abóboras vão crescer melhor, entendeu? Os cavalos vão domar melhor, vão se reproduzir melhor. Enfim, isso era uma coisa que era meio, digamos, dura de ser tragada. Mas essa visão meio idealizada do que seria um socialismo chinês, até porque a gente não tinha muita ideia do que ele era, então você projetava as coisas que estavam na sua cabeça. Então, eu, por exemplo, quando estava nesse período né, leve período que eu envolvi no movimento maoísta, antes de romper com ele com uma certa brevidade, o que eu tinha na cabeça da China era uma reforma agrária com os camponeses aderindo, trabalhando de uma forma cooperativa, etc. E tal. Eu não tinha ideia que tinha havido um movimento de socialização na porrada, na China, quase tão pesado quanto foi na União Soviética, né, do stalinismo. Então a gente, por muito tempo, a gente custou-se a ver a realidade desses fatos, até porque tinha um bloqueio de informação muito grande em relação a muito mais do que na União Soviética. Você tinha estudos de diferentes tipos de visão, de ótica, mais críticos, mais bem informados. Na China você tinha o discurso favorável. Inclusive, eu fiz curso na França no meu tempo de exílio com um professor que era maoísta, pai. E era uma figura extremamente interessante, inteligente, não sei o quê. Mas quando ele falava das visitas dele da China, até eu, que era mais bobo, chegava assim, vem cá, então, você viu o que eles te mostraram, pô. Né? Você não viu o país, pô. Você viu um pedaço do país que o partido te levou para ver. Então, você acha que você pode cumprir isso? Não, eu tenho confiança no partido. Perfeito. Se é assim, ficamos assim mesmo. Ou seja, não havia clareza naquele tempo. E eu acho que, diferentemente, dentro da esquerda, discutir com outros partidos de esquerda, antes até de aderir à AP, eu fui independente com o movimento estudantil por uns 2 anos, até encontrar a guarida na Ação Popular em abril, maio de 68. E os programas e as plataformas dos partidos, esses partidos de origem partidão eram muito mais formais do que era a AP, porque tinha um documento de definição que era de 62, depois era barata voa, você não tinha nada muito decidido, as ideias iam evoluindo sem que você tivesse uma formalização nem institucional, nem mesmo organizacional dentro da FE. Então, na verdade, e os outros partidos, aquele negócio, a pessoa pergunta assim, o Luiz Travassos foi o presidente da UNE, e que era da AP, que tentando me convencer, dizia, você discutiu com os outros partidos? Eu discuti. Com quem? Com o MR8, com o PCBR, com o PCdoB. Aquele tempo não era MR8 ainda, era dissidência. E eles assim, e aí? Eu disse assim, olha, não consegui me convencer de nada. Em particular, todos os projetos de país eram projetos muito com cara soviética, tá entendendo? Socialização dos meios de produção, blá, 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 o campo socializado,
seja uma coisa muito quadrada, né, e muito simplista também, inclusive. Lixe, você segue uma outra trajetória que não é a trajetória de Jean-Marc, que foi essa do caminho de Guevara, Regis Debray, Revolução na Revolução, que vai desaguar na construção da VPR, na Vanguarda Popular Revolucionária. Qual era a concepção de socialismo que vocês tinham? Era uma ideia vaga também sobre o que não se quer, mais do que os elementos propositivos do que se queria? Era essa a questão ou existiam outros elementos diferenciadores? Por favor. Não, de modo geral, a visão de socialismo que se tinha, a majoritária, era marxista-leninista. Portanto, a visão geral marxista de ditadura proletária leninista. Enfim, já um marxista de socialização dos meios de produção, com aqueles lemas famosos, como a cada um segundo a sua produção, que é o socialismo, ou o comunismo, que seria cada um segundo sua necessidade. Mas a divergência que se dava, a luta política que se dava, não era muito em relação aos fins, à visão de socialismo. Era mais em relação aos meios, como chegar lá. Ou seja, como derrotar a ditadura militar e implantar o socialismo. Muitas organizações na época eram filiadas a uma visão de marxismo-leninismo, ou seja, é necessário uma etapa antes do socialismo, seria a ditadura do proletariado. Isso era pregoado e escrito em muitos documentos. Então, o que ocorreu? Todas aquelas organizações de luta armada, de influência guevarista, acabaram sendo derrotadas, como todas as outras políticas não militaristas também foram derrotadas. Né? Ou seja, as que só travavam a luta política, como as que travavam também a luta militar, acabou que a ditadura militar, nos anos 70, conseguiu destruir. Basta ver os presos assassinados que eram ligados ao Partido Comunista ou simplesmente ou trotskistas. Eu citei o caso do companheiro que estava distribuindo, no 1º de maio, um panfleto pedindo aumento salarial por isso operário e foi preso e assassinado no DOPS de São Paulo. Enfim, então, o próprio caso do Herzog, um jornalista, enfim, começou reprimindo os que praticavam a luta armada e acabou reprimindo e matando muitos companheiros que lutavam para a democracia, com uma visão de socialismo democrático. Bom, então, acho que são os meios que houve muita divergência. Eu pertenci a essa organização VAR Palmares, que depois desdobrou em uma parte em VPR, e a divisão que se deu foi em torno de uma visão de socialismo, no sentido de que uns priorizavam, não de caminho para o socialismo, uns priorizavam a luta da classe operária, dentro da visão que a classe operária ia liderar a revolução proletária para implantar o socialismo. E outros achavam que isso era o suicídio e que seria necessário para o campo organizar um exército popular, embora não fosse assumido uma certa influência maoísta nessa visão, digamos, guevarista de luta para tomar o poder e implantar o socialismo. Então, esses meios que provocavam grande divergência entre as organizações, mais pelos meios do que pelos fins, que seria visões diferentes em relação à implantação do socialismo. Mas, enfim, eu tive uma experiência, participei, principalmente no sequestro do cônsul japonês para libertar prisioneiros políticos, depois do sequestro do embaixador americano, e depois eu fui preso, fui para o DOPS e acabei no exílio. Já no exílio nós tivemos muita experiência. O Jean-Marc trabalhava, era uma principal liderança no Comitê Brasileiro pela Anistia. Nós dois coordenamos juntos. Juntos. Ambos deram da coordenação, mas você tinha uma liderança mais respeitava, até pela experiência dele, ter sido presidente da UNE, etc. Eu era um militante, militarista que já estava fora de moda a luta armada no Brasil. Mas, assim, de qualquer maneira, ali havia muita discussão e aí havia muita gente perdida. Eu citei aqui o exemplo, vou mencionar de novo, uma reunião em que as pessoas propunham, com palavra de ordem programática, justiça no Brasil.
pelo menos de justiça social, porque eu sou da área jurídica, trabalhei como defensor público, além de ter doutorado em sociologia, eu trabalhei toda a minha vida, minha profissão no Brasil foi ser defensor público. Então, eu tenho uma certa experiência de justiça e do funcionamento do Poder Judiciário. Então, dizer, pega lá, vou falar em justiça social, uma visão mais social, para não cair numa visão liberal de justiça, que infelizmente alguns segmentos caíram de lá para cá. Mas eu diria isso, havia muita divergência em torno dos meios e menos divergência em torno dos fins. Porque aqueles que propunham ditadura e proletariado, que propunham revolução socialista, na prática, acabaram contribuindo para derrotar a ditadura e implantar a democracia. É o que se chama de, o sociólogo alemão Max Weber dizia, de resultados diferentes das ações previstas. Você prevê fazer uma coisa com sua ação, mas produz um resultado diferente. Então, a minha visão é de que todas aquelas lutas políticas e militares contra a ditadura, embora pregassem o socialismo e a ditadura e o proletariado, acabaram contribuindo para a democracia no Brasil. E nos anos 80, Mao bem acabou sendo implantada. Duas questões a partir da tua fala. A primeira, né, uma tese que foi muito difundida a partir das obras do Daniel Arão, né, sobre o caráter autoritário daquelas esquerdas desse período que a gente está falando. Quer dizer, pelo que você acabou de afirmar, e Jean também, não se pensava a democracia, se pensava, na verdade, a luta revolucionária com vistas à implantação de uma ditadura do proletariado. Mas, por outro lado, existe também uma tese difundida de que o crescimento da ferocidade da ditadura militar foi proporcional ao avanço das ações armadas ou das ações de massa lideradas, que tiveram a participação de boa parte dessas organizações. Quer dizer, essa tese é equivocada. Porque, na verdade, logo após a queda dos principais quadros, dos principais militantes da esquerda armada, veio toda uma leva. A repressão continuou e aumentando cada vez mais. Chega até o PCB, o Comitê Central do PCB. Você citou o exemplo do militante trotskista, distribuído panfletos no 1º de maio. Então, essa tese ela não se sustenta. Não sustenta. E a outra, a primeira do Daniel, que é meu amigo, se sustenta, a meu ver, parcialmente. Porque ele diz que aquilo também era uma visão autoritária. Mas a visão autoritária acabou produzindo uma luta que enfraqueceu o ditador e contribuiu para a democracia. Por isso que eu citei. Quando eu citei o exemplo do Max Weber, exatamente em contraponto à tese do Daniel, que para ele é aquele movimento, tudo aquilo é autoritário. Sim, mas uma visão autoritária, na prática, pode produzir um resultado não autoritário, que, a meu ver, foi o que ocorreu. Porque toda aquela luta política contra a ditadura militar, ela não produziu nenhum resultado autoritário. Ela não produziu ditadura do proletariado, não produziu nenhum governo autoritário, de modo geral. Então, é verdade que muitos propunham a ditadura do proletariado, que é uma visão autoritária. Mas, na prática, o resultado foi diverso da intenção. É isso que eu quero dizer. O resultado foi contribuir para a democracia e não foi contribuir para o autoritarismo. Apesar da ideia, naquela época, estar ligado à visão marxista-leninista de ditadura e proletariado. Eu poderia citar um exemplo, te passo a palavra agora, Normando. Eu poderia citar o exemplo de quem continua achando que os direitos humanos são direitos da burguesia, da forma como Marx tratava na questão judaica, lá de 1843, mas faz lutas no campo da defesa dos direitos humanos, no campo da defesa da dimensão dos direitos sociais. Eu acho que é um exemplo atualizado disso que você acaba de dizer. Normando, e depois de Jean se manifestou ali quando o List falou da tese do Daniel. Mas vamos lá, Normando. Tem leituras e leituras sobre o Marx na questão judaica. Uma delas, que me parece bastante consequente, é que o Marx faz a crítica dos direitos humanos para dentro dos direitos humanos.
que ele identifica, né, a funcionalidade de classe dos direitos humanos e também o potencial universalizante que eles têm. Mas, abstraindo daí, eu queria, e talvez não tão abstraindo, eu queria fixar nessa última fala, porque do que eu tiro de leitura das intervenções de vocês, é que a gente tem um denominador comum, que, ainda que as intenções fossem diversas, né, o conjunto desses vetores resulta na consolidação da luta contra a democracia. Pela democracia, contra a ditadura. Ato falho, né? Falando de ditadura do proletariado, aí pega em Apelos e Paixões Juvenis. Mas queria fazer uma pergunta inspirada. Tem uma reflexão de um poeta bastante trágico que viveu a Guerra Civil Espanhola e acaba morrendo, né, pouco depois de cruzar os Pirineus, que é Antônio Machado, né, andaluz. E ele escreve uma reflexão no finalzinho, dias antes até de morrer, que perdemos a guerra. Talvez nunca tenhamos sabido lutar a guerra. No campo, no entanto, dos direitos humanos e da humanidade, eu tenho dúvidas, que acho que deixamos muitas sementes. Né? E essa frase, essa reflexão, volta e meia reivindicada, seja não só pelo que resta do PCE espanhol, mas pelo próprio PSOE, que hoje é governo novamente. O que eu pergunto para vocês, com uma contextualização pesada antes. Nós tínhamos um Brasil de uma extração bastante autoritária na composição social e desigual. Houve um desenvolvimento desigual muito grande do Brasil de 60 anos atrás para agora. Né? O país completou seu ciclo de industrialização, houve um êxodo rural enorme, gigantesco, inverteram-se as proporções entre campo e cidade, e na sede dos direitos sociais a gente teve avanços e retrocessos. Avanços no sentido de massificação e universalização, e alguns retrocessos significativos. No entanto, o Brasil de hoje é um país, do ponto de vista material, mais desigual ainda, né, estatisticamente mais desigual do que era 60 anos atrás. E se a gente comparar com o momento da redemocratização, exatamente há 40 anos, o Brasil de hoje também é um país muito mais normalizador do fascismo e do autoritarismo do que era em 1985, né, em que a extrema-direita estava acuada e indo para o esgoto, que é o seu devido lugar. E aí, dessa fala toda, eu pergunto a vocês, qual é o legado? O que efetivamente ficou dentro daquela lógica do Antônio Machado? Né? Podemos não ter ganhado para quem travou a luta armada, não ter ganhado por quem travou a luta por uma sociedade socialista. Mas em determinados momentos ganhamos uma democracia, ainda que agora claudicante, trôpega, né? E ganhamos alguns desenvolvimentos sociais. Mas efetivamente, nesse país profundamente, abissalmente desigual de hoje, 2025. Qual é o legado? Eu fosse falar antes do Dinamarca, vou tentar resumir. Primeiro, eu acho que, em relação a isso, um debate seria extremamente complexo. Mas há um avanço da extrema-direita em todo o mundo. Uma parte da esquerda rejeita o tema de direitos humanos. Acho que isso é coisa da burguesia. Infelizmente, isso existe. Né? Conheço gente que tudo contra os Estados Unidos, eu sou a favor. Tomar o caso do Irã, uma ditadura teológica. E as pessoas defendem o Irã sem ter a menor ideia do que acontece lá dentro. Se a mulher sair na rua sem lenço, será presa. Se o lenço, como é que chama o lenço? Aquele tem um nome aqui, não tiver devidamente colocado, também pode ser presa. Enfim, a questão dos direitos humanos permeia, na verdade, uma visão humanista, como você colocou. Segundo ponto é o seguinte, é que a democracia não beneficiou boa parte das massas populares. Essa que é a verdade. Né? Então, as pessoas acabam rejeitando a democracia porque não se sentem beneficiadas por ela. Podemos dar muitos exemplos. Por exemplo, o governo é democrático. Somos um país com um governo democrático, que teve benefícios econômicos, macroeconômicos evidentes. Aumentou o PIB, aumentou a renda, diminuiu o desemprego. E, no entanto, a popularidade do presidente Lula não melhora.
ou porque esse benefício econômico não atinge a boa parte da população, ou se atinge não influencia o voto. Outros fatores não econômicos estariam influenciando o voto. Então, eu acho que esse avanço da extrema-direita não é só o caso do Brasil. Ele está ocorrendo em vários países do mundo. Eu acredito que uma das explicações seria a incapacidade da democracia burguesa, como se dizia antigamente, de atender às necessidades da maioria da população. Bom, resumir, tentando responder a sua complexa pergunta. Deixa, antes de passar para o Jean, antes se falava de democracia burguesa, você falou. Qual o termo que você usa hoje? Eu acho, Caracterizar? olha, Colocaria um um adjetivo. Olha, já se falou antes de democracia popular, mas democracia popular era muito autoritária. Eu diria que seria um regime democrático não autoritários ou regimes autoritários. Os Estados Unidos hoje é o quê? É uma democracia? É um regime de exceção, na melhor das hipóteses. O que está controlando? O executivo controla, o legislativo, uma parte do judiciário. Cada vez mais controla. Ou seja, está caminhando em direção a uma ditadura. Mas oficialmente é uma democracia. Isso é um exemplo. Há outros países chamados de democracia que têm elemento autoritário. Então, talvez isso explicasse melhor do que a democracia burguesa, uma questão de classe. Toda democracia é burguesa, porque a classe dominante é a burguesia em todos os países ocidentais capitalistas. Portanto, isso daí não é chover no molhado. Claro que a democracia no Brasil é burguesa. Né? As chaves do poder econômico estão na mão da classe dominante, né? Que é a burguesia. Você vê, o governo Lula é um governo que bate palma contra a extrema-direita, mas a política econômica do governo Lula é de direita, é uma política de favorecer o mercado. Essa taxa de juros para combater a inflação, isso é pretexto, é para garantir o alto lucro dos bancos e investidores do mercado financeiro. É para isso. Dá um exemplo, nos Estados Unidos, a inflação é mais ou menos 4%. A taxa de juros é mais ou menos 5%. No Brasil é 3 vezes mais caro. A inflação está em torno de 5%, a taxa de juros é 15%. E não é para combater a inflação que está em torno de 5%. Então, isso as pessoas não sabem, porque a imprensa ela não divulga. Claro que ela vai divulgar que é tudo para combater a inflação. Eu trabalho fora da bolha, procurando atingir pessoas que não são politizadas. Né? Então, os artigos que eu escrevo têm essa pretensão. Portanto, são curtos e mais didáticos, digamos assim. E as pessoas realmente não têm a menor ideia. Não têm a menor ideia de política econômica e política internacional. Não têm a menor ideia. Eu acho que quem está dando agora uma grande contribuição para melhorar a consciência política é o teu amigo Trump, que eu fazia é cobrar 50% de taxa para os produtos brasileiros, levou o governo Lula para a esquerda, entendeu? E desmoralizou a extrema-direita. Então, nós estamos numa fase, eu vou ver, de transição. Nós estamos numa transição entre um momento anterior em que prevalecia o governo querer fazer aliança com a direita contra a extrema-direita. E isso funcionou na eleição passada, mas não funciona mais, porque a extrema-direita, a direita, seu líder está inelegível, que é o Bolsonaro, a extrema-direita e a direita vão apoiar um bom candidato forte, que seria o governador de São Paulo, que agora, a meu ver, perdeu as condições políticas de ser candidato. A direita está em busca. E está em busca de um candidato. Eu creio que o editorial do Estadão, 2 editoriais, expressa essa linha. Para perder com esse cara, vamos perder com quem a gente, pelo menos, defende nossos interesses. Porque ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Para ter o apoio do bolsonarismo, do eleitorado bolsonarista. Então, essa dimensão nós estamos vivendo hoje no Brasil, nós estamos abrindo o segundo ato. O primeiro ato encerrou. Essa ação do Trump abre um segundo ato que nós vamos viver daqui para frente com uma mudança na correlação de força. Então, eu diria que toda a democracia burguesa, fala a democracia burguesa, a meu ver, chover no molhado, porque a classe dominante, a burguesia, em todo, pelo menos no mundo ocidental. Nós vamos levar a Ásia, que aí a discussão é mais complexa. É um pleonasmo, né, Lice? De certa forma, sim. Então, dizer a democracia burguesa, tudo bem, é burguesa, mas vira um chavão. Na área fora da bolha, ninguém sabe o que é isso.
Sabe, autoritário, repressivo, ditadura. Todo mundo sabe o que é ditadura. Entendeu? Mas essa visão de classe é importante divulgar a luta de classe. Mas a verdade é que digamos, se enfraqueceu muito no Brasil. Você acredita que a classe operária está lutando para liderar a revolução proletária contra o capitalismo, derrubar a burguesia? Entendeu? Houve um deslocamento do eixo da luta de classe para o campo. Lá está morrendo gente. Morre camponês, liderança rural, morre indígena, ambientalista, cientista na fronteira agrícola, na expansão do agronegócio, roubando terra. Aí está o ponto focal hoje da luta de classe. Não vi nenhum operário morrer em luta contra o patrão nas cidades no Brasil nos últimos anos. Não tenho visto isso. Tenho visto uma certa acomodação. Os sindicatos se enfraqueceram por várias razões. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o deslocamento para o campo merecia ser analisado com maior profundidade. Eu espero que isso Jean Marc faça na próxima intervenção. Já a gente está entrando no segundo ato, como fez referência... Olha, vou tentar responder a primeira pergunta do Norberto ali a respeito do legado. É complicado você discutir o legado quando os legatários, chamariam, enfim, as pessoas que, de certa forma, viveram esse processo, têm uma imensa dificuldade, quer dizer, de fazer um balanço mais aprofundado do que aconteceu. Você não tem acordos entre nós, quer dizer, as diferentes correntes da esquerda, até porque foi tudo muito massacrado e pulverizado, e no retorno à democracia, isso não se encontra mais ou menos dentro do PT, uma parte desse conjunto, mas nunca fez o exercício, né, de rediscutir. A academia fez, de certa maneira, mas de forma fragmentada. Você não tem uma coisa sistemática. Falta um partido político para fazer isso, na verdade, que nenhum fez. Né? Afinal de contas, qual é o legado? Entendeu? E quais são as diferentes posições em relação a isso aí? Então, na verdade, o que acaba aparecendo, quer dizer, assim, pelas manifestações das pessoas que conseguem aparecer para o público, é uma visão de que nós sempre lutamos pela democracia. E isso é uma coisa que irrita a extrema-direita para cacete, porque assim, como você era a favor da democracia? Você era a favor da ditadura do proletariado. Só que na consciência de quem militava, na grande maioria dos militantes, e sobretudo daqueles da massa que nos seguiu naquele momento, não era isso. Nós tínhamos um programa democrático, a gente queria derrubar a ditadura. Entendeu? Então a questão ficou para remotas calendas a história de que ia fazer depois. Você entende? A gente vivia o imediato muito pesadamente. Então, o que vai ser construído mais tarde? Raríssimos momentos isso entrou em discussão. Eu me lembro de um, em 68, quando teve a invasão da Tchecoslováquia. Entende? Que pela mídia, pelo efeito daquilo tudo, obrigou uma discussão de, afinal de contas, o que é isso? O que é o socialismo? O que é a União Soviética? O que é o movimento dos tchecos? Né? E aí os chineses, que entram nessa discussão dizendo, olha, é quando você começa a falar como é que é imperialismo socialista, não é que os chineses chamavam isso? Social imperialismo. No social imperialismo, não sei, começa esse discurso. E foi uma discussão complicada naquela época. Grupos, a gente chegou a fazer assembleias para discutir esse assunto, embora eu achasse aquilo absurdo, você não tem mais o que fazer, né? Uma luta de massas estudantil não precisa desse debate. Mas acabava imposto aquele treco. E eu lembro que você tinha o pessoal da dissidência sentado em brasas, porque ao mesmo tempo que eles eram contra, né, a União Soviética do ponto de vista, digamos, da sua postura frente ao imperialismo, frente à luta armada, essa coisa toda, eles tinham aquela raiz, aquilo ali, afinal de contas, é o socialismo. Então eles não conseguiam condenar. Ficava no meio Aí no fim virou aquela brincadeira, o pessoal chamava o Muniz, no caso Alberto Muniz, que era um dos dirigentes era presidente do DCE da Federal, era um dos dirigentes do MR8, acabou apelidado por nós de Munichek. Tinha o Dubček e tinha o Munichek, porque ele ficava ali meio que defendendo uma coisa ou outra, não se definia. Então, rapidamente, tá. Então, um consenso aqui é que o título desse programa ele precisa ser ajustado, porque a discussão não era qual o socialismo, né? A discussão era qual o caminho para um socialismo que era um tanto quanto nebuloso. Né? Com certeza.
Agora, você tem, na verdade, eu acho que aí tem uma outra parte dessa questão do legado, que, de fato, legado real, concordando com o que o Ulisses diz, entre as intenções e o gesto, entendeu? O impacto do gesto, nós participamos intrinsecamente de um movimento muito amplo na sociedade brasileira pela democracia. Uhum. Todos nós, quer dizer, uns achando que estavam fazendo uma coisa, mas estavam fazendo era isso mesmo. Entende? Agora, isso se cristaliza mais adiante, até quando a esquerda perde força, né, pela sua derrota na luta armada ou não armada, e os movimentos continuam existindo aí com outras coisas, religiosos, o movimento estudantil que surge de novo, entendeu? O movimento operário que surge em São Paulo e por aí vai. Você tem uma outra agenda, e essa agenda é mais clara. Já está no fim do regime e ela começa a ser o quê? Que é constituinte, entendeu? A volta a abertura das prisões, volta dos presos políticos, anistia, entendeu? Então, liberdade sindical, as liberdades democráticas, quer dizer, essas coisas que você entende que tão banais, mas tão essenciais. Então, de fato, o legado é esse. Alguns dos nossos amigos e colegas, quer dizer, tendem a exagerar um pouco e dizer que fomos nós que conquistamos isso. Na verdade, nós temos Uma cota de uma cotinha, quer dizer, talvez, mas simbolicamente nós demos uma cota grande, que é uma cota de sacrifícios. Uma grande parte dos movimentos que se seguiram o fizeram dentro de um estado de repressão menor, né? Quer dizer, com uma. E mais, quer dizer, usando os espaços que começaram a se criar, que permitiam uma oposição digamos, mais legal. A começar pela eleição de 74, né, que você. A anticandidatura. Da anticandidatura e por aí vai. Então, eu acho que nós não fomos nós que ganhamos a democracia, certamente não é. Em grande parte a democracia cai. Nem foi por causa desses movimentos, foi por suas contradições internas. Isso é um outro fator. Mas o que vem para depois disso vai revelar, em grande parte, a fragilidade da esquerda em propor um caminho, quer dizer, um objeto e um caminho. Quer dizer, porque você não tem, e o momento em que isso, de certa forma, se colocava era a Constituinte de 88, você não tem naquela altura, a esquerda não tinha peso sequer, e não tinha unidade do ponto de vista de proposta, para você começar a influenciar os rumos que aquilo ali, aquela mixórdia de debates em todas as direções. Então, no fundo, o que acaba prevalecendo ali são os elementos, digamos, de melhorias qualitativas, mas não tão quantitativas, não tão expressivas, quer dizer, na potencialidade daquelas decisões alcançarem mais gente, quer dizer, você democratizar o sentido de tornar mais universal o direito de uma série de coisas. Potencialmente, na verdade, a correlação, isso é uma outra coisa. A correlação de forças no Brasil, quer dizer, que é pós-ditadura, continuava sendo de um país profundamente conservador. Você tem e mais ainda, herdando uma estrutura político-organizativa que a ditadura deixou, né? Quer dizer, que acabou não sendo modificada pela Constituinte, onde o peso do voto é completamente díspare. Durante muito tempo, o voto dos chamados rincões garantiu que os derivados da arena continuassem dominando. O centrão que se elege para Constituinte é isso aí. Quer dizer, eles não quiseram mudar e até hoje não querem mudar nada disso. Essa é uma estrutura estruturalmente não democrática e desigual no Brasil. Então, essa questão é muito difícil de resolver. Porque você tem que, de fato, pressionar os beneficiários dessa coisa para que eles votem contra seus próprios interesses individuais. Já só uma observação sobre isso, mas, por outro lado também, a desorganização e a presença relativamente minoritária, significativamente minoritária da esquerda na Assembleia Nacional Constituinte, ela se beneficia de um momento histórico, de um crescimento dos movimentos populares. Com certeza. Né, e vai escrever o capítulo dos direitos sociais, né, e outras garantias da Constituição. Mas uma coisa é o direito no papel, outra coisa é tirar do papel e botar na realidade. Na verdade, aquelas coisas que foram ganhas naquele momento, muitas delas por pressão social, do que pela própria, digamos assim, aderência dentro do corpo legislativo naquela altura,
começa a ser desmontado no dia seguinte que ela é promovida. Quer dizer, começa Sim. a não regulamentar uma série de coisas, outras vão ficando para lá e outras foram sendo, né, paulatinamente. O Temer era um grande passo à frente no desmonte, né, desse processo. Mas aquilo tudo tinha ainda uma coisa que é o seguinte: quando se olhava o que aquilo estava construindo um Brasil em que o modelo de desenvolvimento continuava o mesmo. Você não toca nesses elementos. Isso. Os elementos poderiam modificar, quer dizer, a orientação pela qual você promove o desenvolvimento, eles absolutamente não existem. Você tem uns pitacos aqui que são mais concessões à pressão, tipo reforma agrária. A reforma agrária entra nos direitos da Constituinte como uma coisa importante do ponto de vista político, etc. Mas eles chegam num limite que é definir o direito social da terra. Entende? E isso aí nunca foi regulamentado, entende? Tem algumas coisas, algumas definições, né? E que simplesmente, quando vai ser aplicado pelo Fernando Henrique, num certo momento, debaixo de muita pressão do MST, pelo Lula, também por pressão do MST e do próprio partido, aquilo esbarra num teto concreto que chama-se correlação de forças, mas também pela maneira pela qual os próprios responsáveis políticos desses programas imaginavam o desenvolvimento e continuam imaginando o desenvolvimento. Na verdade, o PT pensa o mundo agrário não como um mundo agrário de reforma agrária, de pequenos produtores. Nunca pensou. Isso porque a esquerda nunca pensou assim. Pensava mesmo, eram das grandes propriedades. Tinha gente que dizia, me lembro no exílio, não me lembro quem é o cara que falava assim: nossa, a ditadura está simplificando as coisas para a gente. Entendeu? Porque eles estão fazendo uma contra-reforma agrária maciça, vai concentrar as propriedades, então a gente já, quando tomar o poder, a gente já tem a propriedade coletiva pronta. Entendeu? Ela vai fazer governo estatal, não coletiva. A propriedade estatal já está pronta. Eu disse, tenho certeza que você nunca foi na Nicarágua, porque eu fui. Entendi? Eu vi como é que aconteceu lá. Pô, foi um desastre completo e acabado. Mas, enfim, eu acho que a gente não tinha, e isso continua sendo uma ideia nem minimamente clara, de qual é o país que você quer, a não ser assim, um capitalismo menos brutal do que a gente tem. Mais direitos respeitados. Quer dizer, assim, eu diria que no limite do frigir dos ovos, ficaria todo mundo muito satisfeito se a gente fosse a Suécia. Entendeu? Tudo bonitinho, funciona bem e tal, né? Os serviços públicos funcionam, entende? A ordem funciona, quer dizer, as pessoas estudam, elas podem subir de classe, né? O nível de desigualdade é menor, quer dizer, não passa muito disso, não. Então, acho que e isso esbarra numa outra coisa que nem na Suécia estão resolvendo, que é o seguinte: existe uma crise ambiental explosiva na mão, entende? E as pessoas há muita dificuldade de lidar com isso. Então, a fronteira agrícola hoje em dia, ela é uma fronteira de classe, de luta econômica e social importante, mas o elemento ambiental é quase tão importante quanto. Entende? Porque enquanto prevalecer, quer dizer, a política do agronegócio que o governo banca, entende? Esse governo banca igualzinho bancou desde o Fernando Henrique Cardoso, desde antes. Ele vem sendo a mesma coisa há muito tempo. Aliás, avançou muito no governo do Lula e da Dilma. Esse agronegócio que agora tem um fante, entende, no país. Então, enquanto eles estiverem com esse negócio, nós estamos no buraco. Entende? A gente chegou ao fim desse trilha da democracia. Eu tenho uma pergunta final para o Jean. Comentário final. Mas Estamos na fila. a gente chegou no limite. No limite mesmo. Quarta metade do que eu falei. Diga, Liz. Não, um comentário final em relação ao que o Jean-Marc falou, que nos anos 80, quando eu era deputado, e foi atacar, todos os ambientalistas foram atacados, chamavam de bicho grilo, alfacinha, viado. Sim. Porque isto não estava no programa do PT. A questão ambiental era visto como uma coisa importada da Europa. Não tem nada a ver com a realidade brasileira. O problema no Brasil é social, não é ambiental. Coisa assim, era um dito e descrita, né? Então, só para concordar com ele e agradecer o convite para participar desse debate. E esse vai ser, esperamos eu, Normando, o primeiro diálogo, um diálogo mensal com integrantes da geração 68, e eu vou fazer uso de uma expressão que Jean usou aqui, uma geração que se sacrificou pela democracia. Como esse programa está sendo
gravado em estúdio, eu posso fazer aquilo que infelizmente nós não podemos fazer no programa gravado pelo StreamYard, que é agradecer com um abraço. Muito obrigado, Jean. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado, Jesus. E muito obrigado, Normando. Obrigado ao senhor também. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, volta no próximo final de semana, sempre aos sábados às 17 horas e aos domingos às 19 horas. Até lá.